Salve, salve, Bismafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Biscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Estamos chegando para o nosso primeiro review da temporada, né? No primeiro pós-jogo aqui, com essa vitória histórica, espetacular, né? Bom, falando já por mim, em certo momento achei que acho que não passava nem na minha cabeça uma virada dessa, mas foi insano o que aconteceu no último domingo. A gente vai tratar um pouco disso nesse programa. Queria dar as boas-vindas, muito boa noite, o Eric Henrique, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Celhão, valeu mais uma vez pelo convite, boa noite, Bruno. Cara, foi um fim de semana, tipo assim, ainda bem que acabou que a gente ganhou, que daí eu posso falar que foi um fim de semana legal. Bom, volta da NFL, assistimos vários jogos e acabamos a noite quase tristes e sem dormir quase a madrugada inteira, mas valeu a pena. Vamos falar desse jogo aí e do Buffalo Bills. É isso, cara. A verdade é a seguinte, né? Se alguém conseguiu dormir depois da partida, o cara é um psicopata, o Bruno Milioni. Muito boa noite, seja bem-vindo. Tá, boa noite aí para todo mundo também. Boa noite, Celhão, pro Eric aí. Assim, se alguém conseguiu tirar um cochilo nessa noite, cara, foi assim, coisa de no máximo 1 ou 2 horas, porque é impossível a quantidade de adrenalina que a gente tava no corpo, cara. E assim, a gente viu pessoas que não são torcedoras dos Bills falando que não conseguia dormir, cara. Imagina pra gente. A gente vai falar bastante sobre isso, eu tenho certeza disso que vai ter muito tempo aí pra gente falar sobre esse jogo, mas, cara, que absurdo, novamente, como é bom torcer para esse time, cara, como é bom. Então, vamos aí conversar sobre essa maravilhosa oportunidade que foi ver esse jogo aí, até o final, para todo mundo que conseguiu ver até o final. E é isso, vamos lá. Cara, doideira, né? Isso foi absurdo. Até porque, não sei, para ser justo, estamos costumeiramente, nos últimos tempos, fazendo jogos históricos, né? O problema é que os mais históricos aí, infelizmente, não estão pendendo para o nosso lado por algum motivo. Porém, felizmente, esse esteve conosco nessa partida. Que coisa linda, né? É importante citar aqui que essa vitória absurda sobre os Ravens, 41-40, é um resultado, assim, vencer por um ponto é um resultado que eu tiraria como normal para as equipes, né? Um jogo parelho, um jogo apertado, o jogo foi apertado. O jogo não necessariamente foi parelho, porque durante um período os Ravens estavam muito na frente, depois os Bills tomaram a frente, então não teve uma disputa de 100% o tempo todo, trocação franca, né? Então é um resultado muito maluco, né? E para ser justo com a galera, cara, se eu não tivesse assistindo para vir comentar aqui, eu provavelmente teria ido dormir, cara. Ou eu teria dormido no intervalo, ou eu teria ido dormir lá no fim do terceiro período, já no início do quarto período, já no quarto período, na verdade, né? Que os Ravens fazem 40 pontos. E, sim, cara, quarto período, 40-25, para mim a vaquinha tinha deitado ali, né? Para mim já tinha lascado tudo. Não tinha nada que me fizesse acreditar que esse jogo poderia ter virado, tá ligado? Não tinha confiança na defesa para conseguir parar os caras, porque tava um negócio desesperador. O ataque,
eu tenho muitas críticas pro modo em que o ataque foi conduzido nessa partida. Então, cara, eu não tava com expectativas nenhuma. E aí, do nada, a chave vira e no fim do jogo, ali na última campanha dos Bills, eu não tava mais nem olhando pra tela, amigo. Eu só tava ouvindo a narração. Eu estava celular na mão, olhando pra baixo, fazendo qualquer coisa, mas a última coisa que eu tava fazendo era assistir o jogo, porque o jogo na nossa mão naquele momento, eu comecei a entrar em desespero. Comecei a pensar que posicionar o kick tá aqui em Buffalo há poucos dias. Até um dia desse ele tava dando aula de como chutar. Eu vi esse negócio dele sendo professor particular. Então, cara, eu não tava nem olhando, só tava olhando pro celular e tal, qualquer coisa, eu não queria nem ver o jogo, porque, pelo amor de Deus, cara, tava uma tensão absurda ali. Eu tava passando mal, a minha pressão deveria já estar lá embaixo, tava tendo um piripaque já, infelizmente deu certo, e ainda bem que eu não vi, porque o jogador dos Ravens, né, o Kyle Hamilton, chegou voando na bola. Foi. Por um pouquinho ele não encosta nela e lasca tudo. Foi. Bastava, sei lá, 1 centímetro a mais na envergadura dele para esse braço alcançar. Caraca, pensando. Mas, pô, que vitória absurda, espetacular. Mais uma para carimbar na história aí recente, completa de Buffalo, né, o pessoal? O Eric, o que é que tu achou desse jogo, velho? Cara, é montanha-russa, né? Felicidade extrema, raiva extrema, nervosismo e felicidade extrema. Começou muito bem, né? Esse que é o problema. E, pô, começamos, primeiro drive, touchdown, Kincaid, bons passes, corrida. Caramba, mano, será que vai ser assim? Primeiro drive defensivo, seguramos caras, tipo, a defesa entrou com vontade. Nos nossos grupos lá, né? Todo mundo falando, puxa, tomara que continue. E aí depois descambou o caminhão, o Derrick Henry resolveu correr que nem um trator. E aí foi só ladeira abaixo, todo mundo desesperado, caramba, a defesa não segura nada, não vai dar 25, 28, 32, 30, 40 pontos. Mas foi um misto muito grande, assim. E eu assisti bem até, tipo, prestando bastante atenção, mas estava ali no celular acompanhando, vendo a reação do povo na internet, o que foi engraçado, porque a hora que a maré virou para o nosso lado, né, que as coisas começaram a dar certo, a defesa começou a segurar, o pessoal ainda não estava acreditando. Quando a gente teve a oportunidade, né, de fazer os 2 pontos e não conseguimos, né, converter ali já no final, o pessoal não acredita, não sei o que, chega tão perto, não consegui, como é que pode, xingando o Brady e tudo mais. Mas foi um misto muito grande aí de emoção. E para começar bem a temporada, né? O que você falou, Celão, já é um jogo histórico. Todo mundo falando que esse vai ser o jogo do ano, da temporada, porque vai ser difícil um jogo tão emocionante assim até o final. E infelizmente, né, os anteriores, quando a gente entrou para a história, a gente estava do lado perdedor, né? E acabamos mudando regras dentro da NFL por conta desses jogos, né? Então, né, o quanto o Bills tem feito aí, né, historicamente falando, né, e o Josh Allen sozinho aí, quebrando recordes e mais recordes. Cara, foi um jogaço, assim, para quem não torcia, deve ter sido espetacular assistir esse jogo. Eu gostaria de não ser um torcedor nesse jogo, mas tava eu lá desesperado e no final levantei, pulei, foi da hora, parecia playoff. Foi massa. Cara, completamente insano, né? O Milione. Que Com toda momento certeza. absurdo vivemos, né?
Que momento absurdo vivemos, exato. Para quem estiver começando a torcer para os Bills agora, cara, saiba que essa nem sempre foi a sensação que a gente teve, né? Antigamente você assistia o jogo dos Bills só sofrendo, só tinha parte do sofrimento, não tinha parte dessa tensão e alegria, cara. Mas nessa era Josh Allen aí, as coisas mudaram muito. E, cara, os últimos anos tem sido isso, sabe? Muitos dos jogos, e engraçado que assim, não é só nós, torcedores dos Bills, que estão falando isso, mas a NFL em si, por inteiro, fala, cara, muito dos jogos dos Bills são jogos que marcam, são jogos que você fala, cara, que jogaço. E isso reforça mais aquilo que a gente sempre vem falando, o quão divertido é assistir os jogos dos Bills. Então eu concordo plenamente com o Eric, que como deve ter sido legal não ser um torcedor dos Bills assistindo esse jogo, porque foi só diversão. Cara, porque pra gente foi uma tensão total, um desespero, sabe, Cara, a gente teve, acho que, todas as reações possíveis de sentimentos que a gente poderia ter nesse jogo. Sim, você poderia, se o cientista quisesse testar, cara, todos os sentimentos do corpo humano, teria que botar num torcedor dos Bills nesse jogo, porque a gente passou por todas elas. Raiva, angústia, desespero, falta de esperança, alegria, mano, tristeza, sabe? Foi euforia, cara, foi tudo, tudo. Que jogo completo. Que jogo que os Ravens também fizeram, também vamos parabenizar os caras. Novamente, a gente consegue ver que os Ravens continuam com um time de corrida espetacular. Derrick Henry, cara, continua sendo esse monstro que é, né? Não vamos nem falar, mas o cara detonou a gente em várias corridas. Lamar Jackson também, que as pessoas colocam que ele talvez tenha pipocado, não coloco isso sobre a conta dele, mas vamos falar real agora mesmo sobre os Bills, cara. Ali no começo, a gente tava muito puto com a nossa linha ofensiva, cara, porque o Brady só tava chamando as mesmas chamadas, umas chamadas conservadoras ridículas que não funcionavam, sabe? Eram só jogadas ali na lateral, passa na lateral curto e só isso. Era só isso, e tentativa de correr dessa forma, cara, não tentava inovar, isso não tava indo pra frente, e foi o que acabou causando essa diferença de pontuação muito grande, que a gente só foi ter que tentar buscar lá pro quarto período. Então, cara, que isso sirva pro Brady, para que ele não continue repetindo essas chamadas diversas e ficar apertando no mesmo botão, vendo que não tá funcionando, cara. Então esse é o momento de raiva pelo qual a gente passou, tá? Agora, para quem não assistiu até o final, e isso que eu vou falar para vocês é que é verdade, cara, parece que não é, mas é real mesmo. Eu, no final do terceiro período, eu falei assim, cara, que vontade de dormir. Mas eu nunca desliguei um jogo dos Bills e fui dormir. Nos jogos dos outros times eu faço, cara. Se tá uma lavada, eu simplesmente falo, velho, não tem o que fazer, desliga e vou dormir, velho. Dos Bills eu não faço. Mas eu falei, cara, que porra que tá. Nossa, que merda, meu coração tava uma bosta. Amanhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã. E eu passou pela minha cabeça, eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou dormir, cara, não tem como virar. E aí me veio na cabeça, não é sacanagem, cara, me veio na cabeça assim, mas imagina amanhã eu acordo e falo assim, uma das maiores viradas da NFL, eu não tô de sacanagem, cara, não tô de sacanagem. Pra quem me conhece, sabe, pô, eu sou católico e assim, a gente não tem um lance, né, que a gente não jura, e toda a minha família a gente sempre ensinou a não jurar, mas a gente tem um negócio que a gente fala, que é sim pra sim, não pra não, que a gente não pode mentir, cara. E sim pra sim, não pra não, velho, não é mentira, velho. Não é mentira. Eu falei assim, mano, será que eu acordo amanhã e falo assim, nossa, maior virada? Eu falei, quer saber? Nunca fiz isso, não vai ser hoje, mano, vou assistir. Que quarto período. Que quarto período, cara. Que quarto tempo. Se a gente pudesse moldurar esse quarto tempo, cara. E como que a gente conseguiu fazer isso de novo? Aquele jogo contra o Kansas, a gente fez essa. Sabe, aquele espetáculo. Josh Allen é um espetáculo, cara. É um espetáculo. Se a Hayley não quis fazer um herdeiro com ele naquele dia, eu sou um sapo, cara. Eu sou um sapo. Porque eu quis fazer um herdeiro com o Josh Allen, cara. Você tá de sacanagem. Que homem. Que jogo espetacular, senhores. Que momento nós estamos vivendo. De verdade mesmo, todos que são torcedores dos Bills, olha, fiquem aliviados, porque que temporada, né? Primeira semana. E olha que temporada de esperança que o Josh Allen nos dá. Cara, é impressionante, né? Agora, já entrando no jogo, né? Desde o início, a gente viu, estava claro e evidente, né? Que algumas coisas não mudaram do ano passado para cá, né? Então,
como o Bruno mesmo citou, o excesso de conservadorismo do Brady na chamada das jogadas estava me irritando muito, né? A mesma coisa que a gente reclamou milhares de vezes no passado, dele meter corrida, passe, estava de novo enchendo o saco, né? E, cara, doideira porque a gente vai, aí a gente pega os números corridos da equipe. Cara, no total de jardas corridas, os Bills tiveram 28 jardas. O James Cook teve simplesmente 44 jardas em 13 carregadas. Foi terrível. E o pior, o time vindo que não funcionava, né? Não estava indo, as corridas não estavam entrando. Ia lá, continuava. Primeira descida, toma corrida. Segunda descida, toma corrida. Terceira descida, longa, passe. E de novo, e de novo, e de novo. E os passes nunca sendo jogadas diferentonas, né? Sendo sempre um screen pass, sendo sempre um passe curto. Eu não sei que coisa é essa que o Joe Brady tem com o screen pass, que ele é completamente apaixonado por essa jogada, que é completamente doido, tá ligado? Ele não consegue largar esse estilo de jogo dele, mas a gente via que não estava funcionando o jogo passado até o momento, e nem o jogo corrido, e via que estava ficando complicado, porque não estava indo, e quando ia, alguma coisa acontecia, né? Uma bola longa, que aí o jogo não teve replay, câmera aproximada, então não deu para saber se foi o passe do Allen que foi muito forte, ou se foi, não lembro se era o Palmer ou o Coleman que não chegou na bola, acho que era o Palmer. Era o Palmer, né? O drop do Ty Johnson na red zone, na end zone, então, tá ligado? Já tá difícil, e na dificuldade, quando vai, ainda tem esses problemas, pô, é sinônimo de que vai dar tudo errado, é sinal de que não é o nosso indiano. E aí, pô, a gente vem pra defesa. A defesa que inicialmente ela me enganou, porque eu pensei o seguinte: touchdown Bills, ok, o Ravens pega uma bola. Aí os Ravens fazem uma campanha longa, tá? E os Bills param eles, limitando só um field goal. Aí eu, pô, coisa linda, né? É hora de aumentar esse placar, pegar uma vantagem e se estabelecer aí. Aí o que acontece? Os bichos fazem uma campanha veloz, devolvem a bola e pá. Touchdown dos caras. Depois touchdown dos caras. Depois touchdown. E aí, meu amigo, isso nos bios penando para aumentar os pontos. Né? Então, pô, sofrido demais. Depois de tanto a gente questionar no ano passado, mudanças deveriam ser feitas, melhorias, a gente acaba vendo muito dos mesmos erros sendo cometidos, não é, o Milione? E, para ser justo, a maioria deles eu vejo que não tem uma solução real ali, sabe? Que a gente vai conseguir corrigir, porque, por exemplo, as chamadas ofensivas. Não tem como resolver uma coisa que é o estilo do cara, aquele é o estilo do Brady de jogar, né? Sim. A gente não tem que exigir que a gente pode até querer que ele mude o estilo, mas qual a chance dele realmente mudar, sabe? Sim. O estilo dos Bills não é um estilo de conter jogo corrido. Então, a gente sempre vai passar por essas dificuldades, né? E isso só ficou mais claro e evidente, é o que a gente falou no último episódio e tal. E não era o jogo que a gente queria, mas era o jogo que precisava. E de fato foi, porque ele expôs logo de cara todas as deficiências que o time tinha e ainda tem no fim das contas, né?
Com certeza. O McDermott até fala isso, né? Quando ele vai pro vestiário e ele fala assim, cara, que todo técnico gostaria de ter tido um jogo como esse, que é um jogo que une a equipe. E eu acho que foi isso mesmo, cara. Eu acho que esse jogo acabou trazendo isso, essa questão da união da equipe. Tudo bem, primeiro jogo de temporada, a gente sabe que coisas como essa, né, de tropas de bola, de jogadas em que os caras talvez errem ali a rota que deveria ter feito, uma coisa ou outra assim, vai acontecer, normal. Mas estava tendo, eu acho que assim, um conservadorismo maior na questão das chamadas do Brady, maior do que ele tinha no ano passado, cara. Não sei, era toda hora screaming mesmo, sabe? Pô, beleza, eu entendo que esse é o estilo do cara, eu entendo que ele entra com esse lance corrida, corrida, passe, passe, corrida, corrida, sabe? Eu sei que é o jogo dele, eu sei que ele gosta bastante de usar o James Cook, e a gente tá pagando por ele, a gente tem que usar muito ele mesmo. Só que se você tá vendo que você tá tentando, e não tá indo, cara, qual que foi a diferença no quarto período? No quarto período ele deixou rolar, no quarto período ele não continuou com o conservadorismo dele, porque ele sabia que não estava dando certo, então, por uma questão de pânico, por uma questão de necessidade, aí ele deixou o jogo fluir de uma outra forma e confiou, né, no quarterback que ele tem. Eu não estou achando que ele tem que fazer, né, o mesmo que outros coordenadores ofensivos aí, que a gente já não fala mais o nome deles, que é para não dar mau azar, de ficar só metendo bola. É, em shotgun, sabe? E mandar o wide receiver correr e deixa que o Josh Allen faça. Eu sei que a gente não tem que fazer isso. Mas, cara, você tem um quarterback de elite, cara. Use de uma forma melhor, sabe? Beleza, a gente não tem um grande wide receiver, mas, cara, a gente tem wide receivers que deu para ver ali que são de confiança. O Khalil Sharkey continua sendo um cara de confiança. O Palmer, por mais que ele teve para mim, acho que um começo de jogo ali até que razoável, vai, nada demais, mas no final ele mostrou também ser um cara ok, beleza, consegue lidar com a pressão, consegue fazer uma separação até que boa, sabe? Então, beleza, cara. Temos um outro wide receiver, ok. Keon Coleman, para mim, teve uma melhora sim. Eu sei que para algumas pessoas não foi uma melhora gigantesca, mas ele teve uma melhora. Isso é básico, dá pra gente ver isso tranquilamente. Então, pô, a gente tem bons wide receivers e um QB de elite. Trate-os dessa forma, entende? Então, beleza, é o jeito do Brady, mas, cara, se você tá vendo que o jogo flui melhor dessa outra forma, eu entendo que dá para você, pelo menos, fazer um mix melhor, tá? Faça o seu jeito, mas também mixa com a outra coisa. Agora, a questão defensiva, eu já não sei se já é estilo, cara. Porque é estilo a gente deixar a corrida passar. Tudo bem que Derrick Henry e Lamar Jackson são alienígenas quando a gente fala de corrida, né? Assim, são o topo ali de questão de jogadores atualmente que estão jogando, que corre bem pra caramba. Então, eu entendo que assim, porra, os caras jogaram com os melhores. Então, é difícil conter com eles. Mas, cara, foi bom eles verem que a gente continua precisando disso. A gente continua precisando conter essas jogadas. Do mesmo jeito que foi feito no começo do tempo. Entendeu? Então eu já não sei mais se essa é uma questão de característica, nada, questão defensiva. Eu não sei se isso é uma questão característica ou se é uma questão mesmo de sei lá, afrouxamento, dos jogadores ficaram cansados ou ficaram com medo, ou até mesmo uma superioridade na questão da coordenação ofensiva dos Ravens, que conseguiu entender um buraco ali que tinha e conseguiu meter o Henry e o Lamar nesse buraco, entendeu? E aí, beleza, talvez eles tenham achado isso. Então a gente tem uma limitação aí defensiva que precisaria ser tratada. Mas ao todo, de verdade mesmo, ao todo, eu não colocaria a defesa como o maior problema desse jogo, cara. Não mesmo, eu colocaria na questão do ataque. Porque na questão defensiva, se a gente fosse ver bem, a gente poderia estar tido páreo a páreo aí tranquilamente no começo do tempo e poderia ter ido para outros rumos o jogo. Então, acho que tem coisa assim pra gente acertar, mas acho que é mais nessa questão do Brady e as suas chamadas aí, cara, que isso realmente é de irritar e tirar um pouco da nossa paciência. Cara, assim, eu concordo com algumas coisas.
Bom, você falou basicamente tudo, você, Celhão, mas assim, na minha visão de jogo, daí, depois que eu esfriei a cabeça também um pouco, mas durante o jogo, cara, eu tava ali puto da vida justamente pelo conservadorismo. Acho que esse é o nome mesmo, né? Tipo, pô, você tem um MVP no seu ataque. Eu não sei se era aquela questão, não quero arriscar agora muito cedo, porque vamos falar, a defesa do Ravens é uma defesa excelente, né? Sim, Não tem como a gente discutir isso, pô. não. Se eu fosse um quarterback, eu olho lá atrás, tá lá, o Kyle Hamilton no lado, o Alexander, Rookie, o Alexander, o Rookie lá, o Malachi Starks, que a gente falou sobre ele, né, que gostaria de ter ele no Bills, e aí vamos começar de boa, vamos ver. Só que o Ravens não entrou assim, né? O Ravens falou, não. vamos passar o carro. Só que eles têm um carro de corrida que é mais um Fórmula Truck com velocidade, chamado Exato. Derrick Henry. Então, assim, Exatamente. ficou muito fácil, né? Porque ó, o início do jogo do Bills foi muito bom. Eu acredito que as chamadas foram muito boas. E aí o Brady falou, deve ter pensado, né? Ficou na minha cabeça assim. Ah, vamos tentar aquelas jogadinhas que no ano passado deu certo, né? O screenzinho com o Shakir, screenzinho com o Moore, né? Que veio para isso basicamente, né? Para velocidade, aqueles passes curtos pro James Cook. Não funcionou. Aí beleza, conservadorismo, vamos corrida. Foi o que o Célio falou mais cedo. Todo coordenador defensivo já sabe, cara. O Bills vai chegar em campo, primeira jogada, bola no running back. Segunda jogada, se avançou um pouquinho, bola no running back. E deu errado, passe. Então, assim, a gente já sabe disso, não faz isso. Né, de novo, toda vez. Ano passado começou assim, eu lembro muito bem, né? Todo mundo falando, o Brady já esqueceu, não sei o quê, e depois deu uma melhorada. Esse ano começou de novo, a gente já ficou meio desesperado. E aí depois, com cabeça um pouquinho mais fria, eu pensei, vamos calmar, né? Não é terra arrasada ainda. Eu acho que o jogo não foi bom pro ataque, mas melhorou. Ou seja, deu para ver que a gente tem armas, obviamente, o Josh Allen carrega todo mundo nas costas, mas deu para ver que a gente tem jogadas, né? Eu gostei muito do final do jogo, nas jogadas ali na campanha de 2 minutos, que eles conseguiram pelo menos umas 3 jogadas de sair do campo para relógio. Coisa que é difícil de fazer, né? Porque a defesa já tá esperando esse tipo de jogada. Então, o Coleman Exato. jogou bem, o, o Palmer jogou bem no Palmer. final do jogo. O Allen teve uma jogada específica, deu para ver que foi uma jogada para ele fazer o scramble e sair pela linha lateral. Então, eu vi que a gente tem arma, tem possibilidade. O que eu não gostei, né, do ataque, exclusivamente no início, foi a falta de criatividade, né? Aquele joguinho morno. E a nossa linha ofensiva tão, né, mencionada não segurou a linha defensiva do Ravens, que veio para cima com tudo, né? Os caras não deixavam passar nenhuma corrida e a gente não usou Ray Davis e nem Ty Johnson nas terceiras, ou seja, foi uma discussão que teve lá no começo falando, agora o James Cook vai ter que honrar esse Exato. contrato e ele vai ter que fazer, né, chover ali em terceira descida e tudo mais, e no primeiro jogo já não deu certo contra uma defesa excelente. Então, assim, um pouco de mérito da defesa, mas também a gente esperava um pouco mais dele. E drops, cara, acontecem, né? Fazer o quê? Keon Coleman, todo mundo já, não acredito, aquele drop numa screen que tentaram, né? E duas raivas, né? Screen pass e Keon Coleman dropando, todo mundo puto. E no final, o moleque jogou demais. Eu achei que foi um dos melhores jogos que eu vi dele, assim. Você falou que ele jogou bem, eu achei que ele jogou excelentemente bem, sabe? Aquela conversão de 2 pontos, né? Deu para ver que o Allen confia nele, num homem a homem ali. Foi falta, obviamente que foi falta. E a gente tem o Josh Allen, cara. Pô, eu assisti algumas entrevistas depois, todos os jogadores falando. Enquanto a gente tiver o 17, a gente tem chance, né? E o mais legal do jogo foi ele falando para a torcida depois, né? Ah, pessoal, pô, eu vi que tinha gente saindo, tem um pouquinho de fé, né, da próxima vez. Isso. Eu achei isso sensacional. Mas eu acredito também que, igual você falou, Bruno, a coordenação vai falar com eles agora. Melhor jogo que a gente teve, né? Tendo ganho, mas com uma porrada de erro para ser corrigida.
E falar da defesa, infelizmente, foi a mesma história que aconteceu ano passado, né? A gente tomou um caminhão de ponto e não conseguiu voltar no passado. Esse ano a gente teve a sorte aí de voltar. Mas é aquela história, é o Derrick Henry e é o Lamar Jackson, cara. Pô, são dois caras espetaculares. A nossa defesa comprou e caiu em todos os read options do Lamar. Isso, assim, teve um, eu acho que o Bolsa ficou, esperou e conseguiu pegar. Exato. Aí ele esperou ali, daí beleza, mas a maioria dos outros ficou muito fácil, sabe? E eu acho que o ataque do Ravens deu uma segurada no final, assim, pô, não vamos gastar, não vamos arriscar machucar alguém e tudo mais. Por isso, talvez a nossa defesa cresceu, conseguiu boas jogadas. E eu acho que a defesa melhorou no final do jogo. Não só pelo amolecimento do Ravens, né? Eles deram uma acalmada ali, pô, 40-25, né? Quem que não fica sossegado num jogo desse? E a nossa defesa conseguiu crescer. E, por fim, eu acho que rapidinho o Deacon Jones vai virar banco, vai entrar numa rotação e a gente vai ver mais DJ Sanders e Dewan Walker no meio dessa linha ofensiva, junto com o Ed Oliver, que fez um jogaço, indiscutivelmente, foi o melhor jogo que eu vi ele fazendo até hoje, então... Cara, foi um jogo de altos e baixos de novo, né? Eu acho que o nosso ataque melhorou muito no segundo tempo. A gente tem peças para fazer bons jogos e o Josh Allen leva o time nas costas. E na defesa, safeties ainda não estão entrosados, deu para ver que Taylor Rapp e Cole Bishop ainda não entraram e espero que entrem logo. Eu gostei do jogo do Cole Bishop, ele estava sempre nas jogadas, não conseguia finalizar, mas ele estava ali perto. E o nosso corpo de linebackers não jogou nada esse jogo, né? Tipo, o Taron Johnson, o Milano e o Dorian Williams. O Dorian Williams jogou bem, mas ainda assim, tipo, a gente esperava um pouquinho mais aí. Cara, ainda bem que a gente ganhou esse jogo, foi um jogo espetacular. Para quem não era torcedor, igual a gente já comentou, mas eu espero que essa defesa venha. Eles têm que crescer muito e a gente já pega o Jets nessa próxima rodada, que também tem um jogo corrido extremamente forte, né? Com o Breece Hall e Braylon Allen. Então, e agora o Fields, né? Um teste. O Fields também corre muito bem com a bola. Verdade, Justin Fields. Ou seja, read option vai ser a vida. Exato. Vamos ver, cara. Cara, uma coisa perdão, Cílio, mas eu que acabei lembrando, cara, uma coisa que me irritou, tá? E eu acho que vocês também devem ter se irritado disso também, mas o que me veio aqui as nossas tentativas de conversão de 2 pontos, cara, no começo, nossas tentativas de conversão de 2 pontos totalmente desnecessárias, cara, não era preciso fazer aquelas conversões, ainda tava no começo, no final, beleza, aí que a gente realmente precisa de conversão de 2 pontos para começar a se aproximar mais, mas, cara, no começo ali não tinha necessidade e essas tentativas, cara, todas praticamente, tipo, beleza, sei lá, tava com medo do kicker, né, mas, cara, velho, não, coisa desnecessária, sabe? Isso pra mim também me irritou, assim, numa questão de que, essas chamadas o McDermott não precisa fazer. Então ele precisa também, na parte que ele precisa ser conservador, ele não é. Então vai entender. Eu acho que foi um planejamento, assim, tipo, meio mal executado, sabe? Pô, a gente tem o Josh Allen, a gente tem um bom corpo de recebedores, tight ends aí com boas mãos, daria pra converter, sabe? Eu acho que as jogadas não foram bem chamadas. Não. Mas eu não achei de todo um errado, né? A segunda, por exemplo, para 2 pontos, que a gente ia empatar o jogo, ia ficar tudo igual ali, errou, daí começou a distanciar. Mas ainda assim, cara, eu acho que são coisas que vão servir para corrigir, principalmente endzone, né? Que apesar de a gente ter ali as 3 chances, às vezes a gente só tem uma, e é a mesma coisa de uma conversão de 2 pontos. Vai ter bastante vídeo aí para os técnicos verem, né? Bom, depois a gente fala, tem mais coisa para falar ainda, mas tem que exaltar o kicker novo, né? O Matt Prater foi espetacular nesse jogo, aquele chute para acho que foram 30 ou 40 jardas, não sei, antes do intervalo, foi muito bom. E o último também, com certeza, mas foi interessante essa emoção de saber que o kicker é um cara de idade, voltou agora,
e a gente sentiu mais confiança nele do que no Tyler Bass. Sim, sim. E, cara, complicada aí a vida do Bass. Pra ser justo com o Tyler Bass, eu não acho que ele vai sair do time, Não sai. mas a gente vai ter que ver como ele vai voltar dessa lesão, né? É uma lesão sinistra aí que afeta a mobilidade do atleta aí para uma posição que ele ocupa, que necessariamente ele vai utilizar muita perna para estar a bola. E as dores no pubis tendem a ser muito ruins para ele. A gente tem que ver como ele vai lidar com essa situação aí. A lesão dele é bem ruim para quem é atleta, principalmente. Agora, como vocês estão falando de defesa, né? A gente teve alguns pontos interessantes. E a maneira que os Bills encontraram, né, de tentar parar o jogo corrido dos Ravens foi colocando mais um linebacker, né, o Dorian Williams, como foi mesmo citado. Ele estava em muitos snaps em campo. O Dorian Strong, que jogou o tempo todo, né, como corner, ao lado Sim. do Ben Forte. Ele estava fazendo bem a função. Ali ele teve uma falta logo no início, né, na partida. Quando ele fez a falta, eu pensei logo, o moleque tá nervoso. Mas não foi. Vamos jogar de bola no moleque. Aí eu comecei a ficar tenso em como ele iria agir, mas ele respondeu bem ao jogo. Agora, pelo amor de Deus, né, cara? A minha maior preocupação nessa partida aqui era a nossa secundária, não necessariamente nessa partida, né? Temporada agora. Engraçado que no draft, safety era a minha 5ª prioridade de escolha. Agora eu estou desesperado por um safety seguro. Cara. Sim. Eu teria pego na primeira rodada. Olha aí. E aí, cara, doideira, né? Tipo, o Bishop fez ali o possível, né, para ele e tal. Ele não tem essa força enorme para parar os caras, mas pô, a partida do Taylor Rapp foi, cara, constrangedora, a verdade é essa, né? Medonha. Eu confiava, eu tinha mais confiança de que quem ia fazer uma partida ruim era o Bishop e não o Rapp do que o contrário. Aí quando o Rapp joga mal como ele jogou, pô, pra mim foi surpreendente, de verdade. E agora, cara, a verdade é a seguinte, porque logo em sequência desse jogo, como vocês citaram, o próximo jogo contra os Jets vai ser mais um jogo que a gente vai tende a experimentar a mesma coisa, só que, claro, num nível reduzido de qualidade, digamos assim, porque por melhor que seja o ataque dos Jets, o corrido, os running backs dele ainda não são o Derrick Henry, e o quarterback deles ainda não é o Lamar, né? Ainda é o Fields. Então eu me garanto mais contendo o Fields no jogo corrido. Sim. Prefiro muito mais que Deixa ele passar. Deixa ele passar. Mas aí que tá o problema, né? Porque como vocês mesmos citaram, até o Bossa não cair no read option do Lamar, todo mundo caiu. Nos dois, pô. O Epeneza, pelo amor de Deus. Nossa, o Epeneza foi bonito, cara. Foi bonito quanto ele foi pra dentro da linha. O Epeneza tá procurando a bola até agora. Pô, constrangedor, cara. E o pior é que é outra coisa que a equipe caía muito no ano passado nesse tipo de jogada. Então, os caras continuam desatentos. Não é interessante isso, tá ligado? A impressão que dava em certo momento é que eles poderiam fazer isso sempre e que sempre daria certo. Agora, pô, exaltar aí, antes de exaltar a partidaça do Ed Oliver, eu tinha ficado muito curioso sobre o fato do Landon Jackson não ter sido selecionado para esse jogo, né? Não ter sido ativado. Mas aí, pô, o Caesars e o Walker, aparentemente, eles também não foram ativados, porque eles eram outros que estavam sumidos. Então, mesmo em campo, não tiveram a chance
de mostrar algo diferente em campo, né? De tanta força dos caras. Então, para ser justo, os caras, a nossa linha defensiva draftada nem jogou nessa partida. Sim. Mesmo que 2 deles tivessem entrado em campo. Agora, pô, que partida do Ed Oliver, hein? Claro, quando a gente fala que um jogador jogou muito, aí o cara vai olhar o placar 40 pontos, ele vai falar, pelo amor de Deus, né, irmão? Jogou bem o quê, cara? Mas a verdade é essa, o Ed Oliver, ele conseguiu se destacar no meio do completo absurdo de desempenho abaixo, né? Quem fizesse o mínimo ali se destacava. O Ed Oliver, felizmente, fez um pouco mais que o mínimo. Então, o Ed Oliver, ele tá partidaço, né? Não conseguiu um sec, 3 tecos para perda de jardas. O principal lance, o lance que traz os Bills de volta à vida, teve grande influência dele, né? Forçando ali o fumble do Derrick Henry. Então, não tem falado dele, impressionante a partida dele. Compensou também em muitos momentos os companheiros. O Rousseau apareceu em alguns momentos, mas naquele lance em que os Bills conseguem pressionar o Lamar recua. Nossa. Inúmeras jardas. Ali eu já tava comemorando que os Ravens iam perder um caminhão de jardas. E aí eu vejo a pataquada que os nossos defensive lines fazem. Até aquele momento de Oibosa, ele tava meio perdido ainda tava caindo e tal, ele melhorou depois. Ele errando o tempo de se jogar no Lamar, os outros não conseguiram acompanhar, foi terrível. Mas foi doses homeopáticas de sucesso dessa defesa, e o mais importante é que ela conseguiu, né, pelo menos aparecer durante 5 minutos ali, ela esteja presente em campo. Qual é o problema? É que a gente não pode garantir que toda partida, absolutamente todo jogo, se a defesa ficar assim, o Allen vai sempre carregar o time nas costas, né? Pode ter um dia que ele pode não estar bem, simplesmente, né? Exatamente. Hoje ele estava inspirado, amanhã a gente não sabe. Vai que ele sofre uma lesão, bate o braço no jogo e o braço fica dolorido. E os Bills têm que remar tudo isso de novo. Vai ficar mais difícil, né? A defesa tem que também colaborar com isso, porque não é não dá para considerar que o Allen super-herói vai estar em campo o tempo todo. Né? Não dá para tomar isso como regra, mas pelo menos ela apareceu nos últimos minutos, que foram os mais importantes para ela aparecer, para dar uma vida ao time. Eu acho que dá para comentar também, né, incluindo isso que você falou, que o Bills fez um planejamento para a defesa e ele foi provavelmente outro completamente diferente por conta das lesões, né? Então, você tinha ali o Trey Davis White treinando, teoricamente ele seria o cornerback 1 ou 2, né? E antes disso, a sua pick número 1, Maxwell Hairston, que tá machucado. Sim. Então a gente teve, né, um planejamento feito durante o training camp, chega no dia do jogo, você tem que fazer uma alteração. Eu só achei estranho entre aspas, né, até porque o Jamarcus Ingram, ele tá no 53, mas ele teve, eu tô olhando aqui o snap count agora, né, do jogo, ele não teve nenhum snap na defesa, ele só jogou no special team. E ele é ou seja, os caras olharam o que o Dorian Strong? O Dorian Strong fez e confiaram nele, tipo, vai lá, segue aí, você tá jogando pra caramba, né? Então, a gente teve muita
muita alteração, provavelmente, aí no que foi planejado, né, para o jogo. Mas eu concordo, e eu acredito que essa defesa vai crescer bastante. A gente tem aí 4 adições, né? Então vai ter Maxwell Hairston, Tre'Davious White, Michael Hoyt e Ogunjobi entrando aí depois da quinta semana, né? O Ogunjobi e o Hoyt depois da sexta. Mas eu acho que a defesa vai melhorar. Eu acho que vai ter um bom crescimento depois da volta dos machucados, e depois desse jogo o pessoal acho que vai estar mais ligado. É o que eu espero, né, na verdade. É o mínimo que eles têm que estar é mais ligado, né? Depois disso, pô, meu amigo, complicado. Mas ofensivamente falando agora, tava bem sofrido até pra gente tirar destaques durante muitos momentos do jogo, né? Agora, apesar das jogadas mais conservadoras da equipe, uma coisa que eu vi que teve muita mudança na questão da escolha de quem está em campo, tá ligado? Porque, por exemplo, o Dawson Knox foi muito mais usado do que eu imaginava, por exemplo. Ele recebeu muitas bolas, o que eu não esperava particularmente ver nesse jogo. E ele foi importante em alguns momentos ali. O Kincaid apareceu de novo, né? O James Cook apareceu. O James Cook teve 5 recepções e provavelmente foi mais do que ele teve de alvos nas últimas partidas do ano passado, tá ligado? Que mostra que se era uma vontade dele receber mais bolas, como ele mesmo disse em algum momento ali da off-season, do training camp, aí a comissão técnica acatou o pedido, né? Pelo menos nesse jogo, ele segurou todas. Agora, no jogo corrido, como a gente falou, tirando algumas corridas do Ty Johnson, que o Ty Johnson teve ali 2 corridas um pouco mais longas, em alguns momentos específicos só, tendo que as maiores corridas dele, na verdade, foi retornando bola, não foi nem necessariamente ali no jogo, né? Nas descidas, jogo corrido, cara, inexistente. Algumas vezes o Allen ainda conseguia escapar, mas deixou bem, acho que ficou bem claro que teremos menos Allen correndo, acredito eu, pelo menos. Apesar de que a pessoa abriu o box score, ela vai ver que o Allen teve 14 carregadas. Mas a maioria dessas carregadas é aquela carregada de pouquíssimas jardas, sabe? Ele não tentou sair correndo no jogo. Mas, de qualquer forma, durante muito tempo estava difícil de avaliar o serviço dos nossos wide receivers, dos nossos tight ends, porque, cara, a bola para ele estava vindo. Screen pass, pega o passe atrás da linha de scrimmage. Tem que correr com a bola para frente. Tu vai ser tacleado por 4, 5 jogadores. Quem tu vai tirar desse tipo de jogada? Tá ligado? Eu queria citar aqui também, antes de continuar, um momento, cara, que, pô, sensacional, né? Que a câmera focou o Allen de costas, aí aparece ele indicando a direção pro James Cook. O James Cook segue a indicação, não acontece nada na jogada, mas aquilo foi sensacional. Eles pelo menos estão em sintonia. A jogada não deu em nada, mas mostra pelo menos que eles se confiam. Então, pelo menos isso. Agora, pô, a verdade é a seguinte, cara. Em certo momento ali, enquanto a gente estava perdendo de lavada, o meu destaque ofensivo estava sendo o Keon Coleman, que estava aparecendo ali para pegar algumas bolas, tá ligado? O Coleman que teve 8 recepções, 112 jardas. Conseguiu também um TD ali
Um TD muito interessante, porque o Allen joga a bola, um Tyrande, não tenho certeza se era o Howes. Knox. O Knox. é o Kincaid, né? O Knox. Não, foi o Knox. O Knox que levantou a mão e tirou? Foi. Eu não tenho... Eu não consigo entender o que exatamente ele pensou ali, porque eu acho que não era para ele levantar aquele braço. Não, eu acho que essa bola era pro Shakir. Era pro Shakir. Era pro Shakir. Eu acho que ele talvez tenha pensado que a bola... Não sei, cara, o que ele pensou, se a bola ia sair, se a bola... Enfim, ele tentou fazer alguma coisa ali, a bola bate na mão dele e milagrosamente o Coleman consegue receber ela na endzone, né? Com o Shakir colado no Coleman, diga-se de passagem. Sim. A jogada deveria ser essa, né? Na verdade ele tirou o TD do Shakir, né? Porque provavelmente o Shakir ia pegar essa bola, cara. Então assim, ele deu que uma tiradinha, eu acho. E tinha um defensor, mas na cola do Shakir, eu não sei, sabe? Tipo, aquela jogada foi muito louca. Você tá certo também. Se o Shakir, às vezes o Shakir não ia conseguir por causa que o defensor tava colado nele, né? E o Coleman, ele driblou o defensor dele. Se você vê pela visão do Coleman, ele simplesmente, aquilo que a gente fala de questão do Coleman não conseguir separação, nessa daí ele conseguiu ir muito, mano. Ele deixou o cara para trás e ele ficou sozinho correndo. Então cai totalmente nas costas do Coleman essa bola aí, cara. Ele foi abençoado. Aí, voltando pro quarto período, né? Que, enfim, foi o grande momento em que a equipe expôs o seu potencial. Olha só quem podemos ser. O que é que a gente pode tirar desse quarto período? Número 1. Deixaram o Allen jogar, né? Que ele começou a soltar bolas longas. Com essa questão de soltar bolas longas, o que é que acontece? Logo depois dos Ravens fazerem 34, né? Os Bills recebem a bola de novo, já nesse primeiro do último quarto, né? Do último período. E aí, nessa brincadeira, o James Cook consegue uma corrida gigantesca, né? Que ele quase entra na endzone, não rola. Logo depois o Allen tem o seu TD corrido, né? Também. O Allen teve 2 TDs corridos, né, no fim das contas, né? 4 TDs totais. Um deles foi pulado, né? Nem corrido. Ele se jogou por cima da linha. Pulado. Sim. Foi um pulo, não foi uma corrida. Exatamente. E até esse momento os Bills conseguiram diminuir a diferença, né, para 25 pontos, que tentaram aí de novo a conversão de 2 pontos. E aí, cara, aqui a conversão de 2 pontos era algo necessário, porque o time estava muito atrás do placar, né? O time estava muito atrás do placar e precisava recuperar. Agora, cara, se a gente for ver as chamadas da conversão de 2 pontos, não teve uma jogada boa nas conversões. A jogada em que funcionou, que foi a do Coleman recebendo, que depois anularam porque ele pisou fora de campo. Sim. Aliás, que o cara estava jogando ele para fora de campo. Sim. O Allen teve que esperar um século ali para ver o que ia rolar, para ver se ia encontrar alguma coisa, cara. As jogadas do Brady nessas condições estão muito devagar. O que explica um pouco também do porquê os Bills aí não é especificamente jogada de conversão em 2 pontos. Aqui eu tô falando especificamente de conversão curta. O que explica um pouco do porquê os Bills, naquele jogo contra o Kansas City Chiefs ou antes, na temporada inteira passada, só os atos push. Exatamente. Tá ligado? Eu não sei se eles pararam de treinar a jogada assim só para usar o push, ou se as jogadas sempre foram ruins e ele não queria mostrar que elas eram ruins, tá ligado? E isso eu lembro que ficou muito ridículo no jogo contra os Chiefs, porque a gente toda jogada curta assim perto da endzone era push. E
Cara, justamente no jogo que não tava funcionando, né? Uhum. Mas aí os Ravens conseguem converter de novo, né? Fazem de novo um TD e aumentam o placar para 40 pontos. Outra corrida do Derek Henry, né? Que, uau, quem poderia imaginar? E aí, pô, amigo, a gente deu uma certa sorte que bateu ainda, né? No poste, Cara, errou o kick. Nossa, verdade o mesmo. extra point deles. E no fim das contas, o nosso field goal poderia ter só empatado o jogo, né? Uhum. Mas, Exatamente. felizmente, bateu ali no extra point. Aí, pô, teve outra jogada que, se tivesse acontecido aí, eu falaria, se fosse um torcedor comum, falaria, ah, cara, vou dormir. Que é o lance em que o Allen joga a bola, o maluco dos Ravens pega e interceptação aí, não acredito. Milagrosamente, a bola encosta no chão lá e não valeu. Pô, meu amigo, que Essa daí o isso, Palmer cara. bobeou, cara, porque o Palmer não voltou pra pegar a bola. E você É, vê na Uhum. câmera que ele fica só assim, tipo. E aí eu o acho que ele tá meio corner puto. toma. Então, aí ele tá puto porque Parece tava que ele tendo tomou falta, uma né? falta, alguma coisa assim. Mas o Palmer É. bobeou. Aí, cara, a jogada vai se desenvolvendo, né, e tal. Pô, beleza, tudo mais. Os Bills conseguem um TD justamente esse TD com o Coleman que a gente estava citando, né, Uhum. do lance. Bola volta para os Ravens. O Ed Oliver consegue forçar ali o fumble. E aí que eu volto pro jogo, bicho. Aí que eu falo, não é Aí possível. você e toda a Bills Mafia inteira, né? Aí eu Exatamente. falo, não é possível, cara. Não é possível que esse time consiga Os ter caras lá essa. fora do estádio Não, cara, tentando voltar. inacreditável isso. Aí eu fico, pô, meu irmão, não acredito nessa parada, não. Inacreditável. Ali eu recuperei a minha fé em Buffalo, porque, cara, até aquele momento, tá ligado? Não tava, sabe? A gente 3 e tava que, 50 a de gente tava 4 que nem minutos. Tomé. Tipo isso, Só cara. ver pra crer, velho. E aí, por 4 minutos no relógio, né? 8 pontos atrás. Então, cara, com os Ravens conseguindo enfiar tudo que é corrida no time, qualquer coisa dos caras estava entrando. Pô, tava bolado, né? Aí vem essa jogada aí do Ed Oliver, ele consegue trazer a equipe de volta, né? Os Bills, de maneira bem rápida até, né? Conseguem fazer Imediato. um TD para encostar logo, que é o TD do Allen pulando, porque antes de tentar pulando, né, tentou um push normal de passagem, que não deu Sim. certo de novo, né? Não. É a segunda vez que o push é Aí, bloqueado. aí ele passou a bola, tentou o James Cook, né? Isso. Entregou pro Cook para tentar entrar, também não foi, e aí ele pulou. Se E tivesse aí ele passado por pulou. Davis, acho que teria sido melhor, mas tudo bem. Então, o Davis É, teve um snap no jogo. acho que nessas jogadas ele poderia ser mais utilizado. Concordo, Mas plenamente. aí os Bills vão lá e tal, né? De novo, tenta uma conversão de 2 pontos, aí vem no Coleman, né? Que aí ele dropa e tal. Essas jogadas aí, rapaz, tem que dar uma ajustada, Ah, lá em cima. porque senão vai ficar, pô, complicado, hein, velho? Sim. Mas, de qualquer forma, né? A equipe consegue parar o ataque dos Ravens de novo. E aí, eu coloco. Aqui eu não tenho como não falar também que a gente teve uma ajuda do técnico dos caras, né? Exato. Porque Quarta se para o Harbaugh dois. tem uma coragem mínima, meu amigo, É. me diz, nessa situação, qual a chance de um red option do Lamar da defesa não cair nele? Cara, 100%. ou um Derrick Henry, cara. Mete um Derrick Henry 4-2. Mano, ele Tá arrebenta doido. todo mundo. Tá maluco, cara. E aí os Bills conseguem, pô, escalar o campo, né?
O Palmer finalmente consegue uma jogada para ele, né? Uma jogada interessante ali. Aí, pô, os Bills avançam o suficiente, né, para colocar o Prater na red zone. O que é importante também é citar que o Coleman ia fazer o touchdown, né? O Coleman recebe a bola, ele recebe a bola e ele sai voado para fazer o TD e tropeça na perna do cara, o que foi bom pra gente no fim das contas. Foi. Na verdade, de novo, o mesmo lance que ele fez lá, cara, ele dá uma driblada boa no cara. Ele volta e aí, eu não lembro agora se foi o Alexander, quem que tava com ele ali. Era ele, Mas, cara, Alexander. Alexander, né? Ele cai. É que a mãozinha dele tira o Coleman dali. Ele tava indo com sede ao pote para fazer esse TD, né, cara? E aí ele cai, o que foi interessante, né, pra gente. Deixou os caras com 40 segundos no relógio, basicamente. Né? E é tempo ainda, é tempo. Porra. Aí, pô, interessante aí. Os Bills só fazem ajoelhar na bola, né, e tudo mais. E o Prater consegue ali no auge dos seus 41 anos fazer o seu field goal da vitória, né? E só fazer uma menção aqui que eu já ia esquecendo dele, mas um lance surpresa e eu nem esperava isso. Uma recepção do Jackson Howes, aliás, quase 30 jardas para ele, e ele segurou com firmeza a bola quando ela apareceu para ele, né? Então, bem interessante. Agora, a lição que fica é essa, né, o Eric? Se abrir o jogo, se deixar o Allen jogar, né, assim, não que não precisa estabelecer jogo terrestre, sabe? Mas também não precisa ficar segurando as jogadas, né? Pode torná-las mais dinâmicas para trazer uma coisa diferente para a equipe, né? Pô, o Allen teve 46, teve 33 de 46 passes, quase 400 jardas, 394. Então, pô, pelo amor de Deus, né, velho? E muitos desses passes aqui foram ali no quarto período, né? Quando tem que remar tudo aquilo, tem que subir essa montanha, e quando não tem que subir a montanha, não é que o jogo corrida que tu vai conseguir subir a montanha, né? O jogo corrido tu vai perder tempo, tu tem que subir a montanha passando a bola. E aí, pô, a lição que fica, a gente entende essa lição, mas até que ponto será que os caras vão entender esse ponto, né? Sim. O problema é aquela. Não é um problema, vai. Isso é estratégia de jogo, né? O problema é que não deu certo a estratégia. Controle de relógio, né? O Brady é aquele cara que quer controlar o jogo, controlando o relógio, mantendo posse e beleza. Ano passado a gente ganhou alguns jogos assim, outros jogos, como o do Lions, por exemplo, foi aquela trocação pura. Então, eu acredito que ele não vai abandonar esse modus operandi dele de jogar tentando controlar o relógio, com jogadas corridas, aqueles screens. Só que, cara, você tem o MVP, é o que todo mundo falou, né? Pô, abre o jogo, faz ponto, ataque que tem que pontuar e não só a defesa segurar. É muito mais difícil a defesa segurar, principalmente contra um time do calibre do Ravens, né? Então, vai para cima dos caras, meu, lança a bola. Aproveita que você tem novas peças, né? Jogadores que ainda não foram estudados direito dentro do esquema, como Elijah Moore e o Palmer, né? Bota os caras pro jogo. Teve uma recepção espetacular do Coleman no ar, que ele foi buscar muito alto, tomou uma pancada e trouxe a bola. Tipo, é o tipo de jogada que a gente esperava ano passado, né? Ele foi draftado pela altura dele, para ter esse tipo de jogada pro Allen. Antes a gente não tinha esse jogador. O Stephon Diggs não era o cara alto que ia lá no segundo andar buscar. O Coleman veio para isso. Então aquela jogada falou, caramba, finalmente uma jogada no alto para ele. Então abre a caixa de ferramenta, né? E aí os caras falando, né, que o Bills é aquele eterno ataque, tô guardando o jogo pro playoff. E aí não consegue mostrar o jogo, chega no playoff, não tem tempo de mostrar o jogo e acaba não mostrando. Então eu concordo com você, Celhão, vai para cima, usa o MVP, cara, ele tem braço para qualquer tipo de lance, tá com uma precisão absurda, meu, tem que jogar para frente.
E o ataque mostrou que consegue, né? Tem essa possibilidade. Cara, é aquela parada, né, que eu falei. Não é que é pra também, por exemplo, quando o técnico de ataque era o Dable, né? A gente não tinha jogo corrido, por exemplo. Né? O jogo corrido dos Bills era horrível. Só play action. Depois veio o Dorsey, também era horrível. O Brady foi o primeiro nesses últimos tempos que conseguiu estabelecer, né? Mas aí, para estabelecer jogo corrido, ele tirou muito do Allen, né? Desses passes longos. E no fim das contas, o que a gente pede só é basicamente mais dinamismo, né? Porque o ataque, no fim das contas, parcialmente do jogo, era extremamente previsível, né? Então, essa é a grande questão, eu acho, desse momento em que a gente se encontra, tá ligado? Conseguir encontrar essa dinâmica. E aí eu não sei até que ponto e até que não ponto o McDermott interfere nisso. Que eu achava que o McDermott interferia bastante nisso. Essa questão de querer muito jogo corrido. Mas aí eu também penso que o Joe Brady gosta de jogar assim. Mas aí quando a gente vê o Joe Brady coordenando o ataque dele na universidade, lá em LSU, não era assim que funcionava o ataque dele. Mas aí a gente tem que pensar também que ele tinha wide receivers do mais alto nível ali, jogando com o Joe Burrow lá em LSU, né? Então, tudo tem suas nuances. Mas, pô, de qualquer forma, a previsibilidade do ataque continua um pouco, mas pelo menos na hora H ele entende o que deve fazer, né, o Johnny? Sim, que nem a gente mencionou, né? Eu não sei até que ponto a gente está falando de que na hora H ali ele entende que ele precisa fazer alguma coisa, ou se ele deixa mais isso livre para o Allen, e aí sim a gente está vendo o Allen com a sua genialidade, sabe? Mas beleza, eu não acho que é por causa desse jogo que eu vou descartar o Brady e vou tratar ele aí como tratei outros coordenadores ofensivos que os Bills já tiveram, saca? Mas ele precisa pelo menos aprender a compreender as nuances do jogo, sabe? Compreender como que tá o ritmo do jogo, cara. Entender que no ritmo do jogo não tá conseguindo encaixar esse estilo que ele tanto gosta. Ou então utilizar de outros jogadores, sabe? A gente tem assim a possibilidade, cara, de ter hoje com a gente bons running backs. Então, além do James Cook, a gente tem o Ray Davis, que a gente menciona aqui, a gente tem, né, o Ty Johnson, que a gente também menciona aqui. Eu sei que são para cada um meio que para uma jogada diferente, mas, cara, o Ray Davis tem feito um bom trabalho, então por que não utilizar mais ele, então, já que ele gosta tanto de corrida, em algumas determinadas jogadas, sabe? Eu sei que a gente está pagando agora pelo Cook, né? Então o Cook tem que mostrar serviço, tranquilamente, compreendo disso, tá tranquilo. Só que, cara, não estava encaixando. Então, eu só não quero que ele seja esse cabeça dura de continuar insistindo nisso, sabe? Porque foi assim que a gente perdeu o próprio jogo para os Ravens no ano passado, sabe? Foi nesse pensamento dele de não conseguir mudar. Na verdade, ele tentou fazer uma jogada que eu lembro até hoje, que foi uma jogada que deu totalmente errado, e eu acho que ele traumatizou e nunca mais quis fazer. Mas, cara, não vamos perder a fé no Brady, porque como a gente viu no final, no quarto tempo, ele sabe que ele pode utilizar do Josh Allen, ele sabe que ele pode confiar no braço do Josh Allen e também na leitura dele. Então, a gente pode ter essa tranquilidade de que, se for preciso, o Brady e o Allen conseguem pontuar de outras formas sem precisar ser com esse roteiro, né? Que ele tem aí, que sempre a gente fica mencionando, cara.
Na questão de que na conversão de 2 pontos, até a narração nos Estados Unidos menciona isso, que assim, no final ali, eles mencionam assim, ó, agora a gente vai ver uma jogada que provavelmente os Bills treinaram todos os dias, porque sempre tem que ter uma jogada em mãos, que é aquela jogada assim, essa daqui a gente pontua mesmo, tipo, é a cartada principal, é o coringa dos caras, entendeu? E aí o cara menciona isso e a gente não pontua com essa cartada. Eu fico pensando assim, se isso é uma questão da narração, que o cara impôs isso e às vezes não é dessa forma, mas eu acredito que não, acho que ele esteja correto. Existem jogadas em que os Bills treinam exatamente para nesse momento pontuar, tipo assim, cara, essa daqui é a nossa cartada. Isso me preocupa porque a gente não conseguiu fazer isso. Então, como a gente mencionou, a defesa dos Ravens é muito boa, então ok. Então vamos colocar na defesa dos Ravens, mas os Bills precisam ter aí sim umas jogadas diferentes ou alguma coisa para conseguir nesses momentos principais aí a gente conseguir pontuar. Posso dar só um último ponto? Claro. Eu vi um pessoal falando que se a gente faz aqueles 2 pontos para empatar o jogo 40-40, o jogo seria outro, né? Porque daí a defesa não ia tentar segurar, ou talvez o Ravens ia vir com tudo para tentar um field goal. Sim. E ganhar o jogo. E aí, como a gente não fez os 2 pontos, o Ravens não veio com tudo, a gente conseguiu segurar e voltamos pro jogo. E ainda tem a questão do TD, né? Que vocês falaram que o Coleman, se ele fizesse aquele touchdown, Teria de dado novo, o 40 Ravens segundos. teria 40 segundos com 3 tempos para pedir, né? Então, meio que a moeda realmente caiu pro nosso lado nesse jogo. Caiu. No azar e na sorte, ficou do nosso lado. Foi. 100%. Bom, então é isso. Antes de seguir para a parte final, vamos fazer os nossos momentos aqui do jogo, mini quadros novos, em que a gente vai definir o que nós mais gostamos dessa partida, o que mais enfim, vamos falando aqui, a gente conversar sobre as nossas decisões também em cada quadro. Vamos começar pelo melhor jogador dos Bills na partida. Bruno Milioni, quem é seu MVP? O meu vai ser diferente. O meu vai ser diferente porque eu sei o que todo mundo pensa, e eu não tô tirando isso dele, cara. Eu sei quem que vocês vão falar, é realmente o melhor jogador do Buffalo Bills, mas eu vou falar pela consistência, cara. Teve um cara na consistência e que ninguém vai às vezes lembrar dele, mas eu como um defensor aí da área dos cornerbacks, eu falo que quando um cornerback não aparece é porque ele fez um bom trabalho, cara. E Dorian Strong, pra mim, ele vai ficar com essa como o melhor jogador dos Bills nesse jogo, porque ele jogou todos os snaps e nenhuma bola de um wide receiver que ele estivesse marcando foi recepcionada, cara. Por quê? Porque se ele não apareceu, é porque ele estava marcando o cara firmemente. Ele deu um strap, então, tipo assim, ele travou o cara. O Lamar não tinha como passar para alguém, porque ele estava defendendo. E quando foi passado, ele conseguiu defender. Aquela falta que dão pro Dorian Strong no começo, claramente, podem assistir o jogo, não foi falta, aquilo foi uma novela feita, cara. O Dorian jogou perfeitamente. Então, para mim, pela questão da consistência, cara, da consistência, eu vou dar isso para esse cornerback que desde o começo até o final jogou perfeitamente. Então, para mim, aí, o melhor jogador ganha o Dorian Strong. Tá aí o Bruno Milioni inovando, né? Surpresa. Doideira. Eric Henrique, seu MVP. Cara, MVP nada mais, nada menos do que o cara da vinheta, o senhor Josh Allen. Não tem como fugir dele. O jogo que ele fez, o quarto, né, de 2 touchdowns passados e 2 corridos, mais uma para aquele meme, né? The only QB em NFL. Josh Allen. Exato. Exatamente. The only QB in NFL. Sensacional. E, cara, o meu também
Josh Allen, não tem jeito. Apesar de entender, como eu comentei antes, né? Até certo momento, meu MVP ia ser o Keon Coleman. Mas, principalmente por conta daquela recepção espetacular dele no terceiro andar, até aquele momento, para mim, eu estava certo de que ele seria o meu MVP. Mas, enfim, né? No último período aí, o que o Allen fez foi sacanagem. Aí eu escolhi ele, enfim. Vamos agora para um momento de mais emoção da partida. Aí, meu amigo, eu deixo a critério de quem escolher. Se é o momento feliz, se é triste. Eu comentei com o pessoal aqui que se a vitória não tivesse vindo e o jogo tivesse sido uma lavada, esse meu momento seria o show de drones que rolou antes da partida. Não teria outro para mim. Seria o meu momento. E o nome é, para você que não conhece o lance ou a pessoa, Don Beebe, que é um cara que jogou nos Bills nos anos 90 e tem um lance clássico dele, em que num Super Bowl já perdido pelos Bills, o Dallas Cowboys recupera a bola e ele dá uma corrida violenta para conseguir um fumble dentro da endzone, de passagem. Lá ele consegue, e aí salva os Bills, e ali, pô, é um momento impressionante de força de vontade, mesmo com o jogo já lascado. Então vamos ao Don Beebe. Milhões, seu momento Don Beebe aí. Cara, vamos lá. Esse jogo, na verdade, o quarto tempo começou a dar vários momentos Don Beebe, né, cara? O jogo todo é um momento Don Beebe. O jogo todo ficou um momento Don Beebe, cara. E que nem o Celhão mencionou, se não fosse quarto tempo, teria sido os drones, cara. Mas, não. Eu vou ficar com o clássico, cara. Pra mim, nesse caso aqui, eu vou ficar com o clássico, que pra mim foi o chute do Prey no final, porque foi extremamente emocionante, por ponto da gente não saber se ia dar certo. E aí, se você, como alguns aqui, não olhou para o chute, ficou somente ouvindo o narrador, você não conseguiu ver naquele momento que, cara, a defesa dos Ravens quase que consegue pegar a bola. Então, foi um momento assim, para vocês entenderem, tava tanta emoção que eu acho que a minha televisão ela parou de funcionar, velho. Eu tava assistindo nessa televisão do quarto, a televisão parou de funcionar exatamente no final, assim, no momento. Eu peguei o celular desesperado, assistindo o jogo no celular. E aí, aquele momento, minha esposa dormindo, um silêncio. Foi, meu senhor, agora, velho, sério mesmo que vão deixar pra chutar? E o Brady, tipo, quem a gente pode confiar nesse cara? E aí os caras se aproximam da bola e ele consegue chutar. A emoção que eu senti nesse momento fazia tempo. Foi de arrepiar, cara. Foi de arrepiar, cara. Foi de arrepiar. Eu, assim, se não fosse pela minha mulher estar grávida e pela minha filha que tava no outro quarto, brother, nossa, eu tinha gritado muito, eu tava lá fora, esgoelando, cara. Então, pra mim, não tem como tirar esse momento de mim, que foi o Kicker Prayer fazendo a nossa vitória no estádio de Buffalo. Boa. Eric, qual o seu momento Don Beebe? O momento Don Beebe é o Bruno Milione descrevendo o chute de Matt Prayer. Matt Prayer. Arrepiei. Não, vamos lá. Meu momento Don Beebe, se tivesse perdido, né, já que tem, seria Carrie Underwood voltando. O Everaldo chamando Carrie Underwood, sua linda. Cara, o meu momento Don Beebe, agora é sério, é o TD do Coleman, que bateu na mão do Dawson Knox e ele recebeu no final. Porque simplesmente uma 4ª-2, Josh Allen do passado teria sido interceptado, veio um filme na minha cabeça, eu pensei, é isso ou perdemos o jogo, agora é sério, tipo, não tem o que fazer, a gente não vai pegar essa bola de novo. Ele, naquele scramble de sempre, né, direitinho ali, olhando, lançou. Aí a hora que a câmera chega, já tá aquele tip e a bola já tá voando. E aí você olha um monte de gente ali e o Coleman pegando. E aí eu lembrei também do Kincaid ano passado, dropando uma bola assim, vindo lá do alto e caindo no chão. Então ali pra mim foi, nossa, eu falei, cara, esse foi emocionante.
uma quarta para 2, se a gente perde, se a gente erra, qualquer coisa que acontecesse, que não fosse o TD, a gente tinha perdido o jogo. Então, ali para mim foi a jogada emocionante. Sensacional. Cara, a minha jogada emocionante vai ser a jogada que não só trouxe os Bills à vida, como me trouxe à vida novamente, porque até então os meus batimentos estavam 0-0 e eu tava sem emoção nenhuma olhando pro jogo, ligado? Tava só esperando acabar, só na contagem regressiva. E aí, pô, quando os Bills conseguem recuperar aquele fumble, primeiro que os Bills conseguem transformar aquilo num fumble, depois se diz, vamos lá tentar pegar a bola, o Benford vai lá, ela escapa da mão do Benford. Sim. Naquele momento eu entro em desespero pensando, eu não acredito, velho. A gente força um fumble e não vai recuperar ele. E aí os caras se jogam, recuperam. Ali os meus batimentos voltaram e aí pior, eles voltaram extremamente acelerados, porque enfim, ali foi o momento em que eu vi que era possível, tá ligado? Então, o meu momento Dom Bill vai ser o fumble recuperado dos Bills. Vamos agora para jogada ofensiva, um oferecimento do nosso Eric Henrique. E aqui o nosso Tour de Thomas. E era cada tour que esse cara tinha, hein? Excelente jogador, excelente. O Eric, sua jogada ofensiva dessa partida. Cara, a minha jogada ofensiva dessa partida é assim, como não poderia ser a mesma nas minhas escolhas, né? Porque a jogada ofensiva poderia ser a do Coleman também. Mas para mim é o passe do Josh Allen pro Kincaid, faltando 1 segundo para acabar o primeiro tempo. Para mim essa foi a jogada ofensiva, porque se a gente não tem aquilo, a gente também tinha perdido o jogo, né? Tipo, somando todas as coisas que aconteceram durante o jogo, essa foi uma crucial, assim. 1 segundo, aquela tensão da arbitragem checando, ele saindo devagarzinho, assim, o relógio não fecha. Pra mim, e depois Ravens indo embora. Ravens indo embora. Volta. Ravens indo embora, os caras volta aqui, senhora. Foi espetacular, cara. Então, pra mim, essa foi uma jogada ofensiva, porque Boa. nos permitiu, né, voltar pro segundo tempo com possibilidade de ganhar o jogo, né, de fazer mais pontos. Bruno Miglione, sua jogada ofensiva. Cara, a minha jogada ofensiva, ela vai ficar no terceiro tempo, que tava 2-18, os Bills estavam com a bunda ali na red zone, sabe? A gente tava totalmente sendo pressionado ali. A gente tava no terceiro tempo, então, tipo assim, já tava com uma pontuação bem diferente, a gente já tava meio que começando a desanimar um pouco da coisa, mas o Josh Allen, ele consegue sair do pocket, quando o pocket começa a fechar ali, ele consegue sair do pocket, ele consegue fazer uma corrida e fazer um passe pro Shakir, cara, que você fala, meu, eu não acredito que esse cara me tirou esse passe daqui. Se esse passe tivesse sido feito, e eu não, sério, se esse passe tivesse sido feito, cara, pelo Patrick Mahomes, nesse jogo que tiver aqui no Brasil, a galera ia tá falando desse passe até hoje, velho, até hoje. Que passe e que calma que como que o Josh Allen tem uma calma, cara, no terceiro tempo, 2-18, cara, e ele vai lá e me passa aquela bola totalmente, sabe, desorientada ali. Para quem não viu, veja essa jogada de novo. Eu acho que nesse momento eu percebi que o Josh Allen tava me trazendo uma calma, tipo assim, meu, relaxa, o pai tá aqui, calma. Então, para mim, a melhor jogada ofensiva foi essa, porque ela me trouxe de volta para conseguir observar o jogo com uma maior tranquilidade, porque o Josh Allen estava em campo. Boa. Durante boa parte do tempo, essa era a minha jogada ofensiva, né? Porque pela plasticidade dela, né? Que, pô, fenomenal, né? É absurdo. Então, essa o defensor aí, tava em cima do Shakir, né?
Foi, cara, estava ombro a ombro, né? uma jogada impressionante, né? Então, ela seria a minha jogada ofensiva. Se eu já não tivesse falado da minha jogada ofensiva favorita nesse jogo, umas 2 vezes nesse programa, né, velho? Porque, apesar da plasticidade dessa jogada, a minha jogada ofensiva para esse jogo é a recepção do Coleman lá no terceiro andar, porque foi na campanha em que os Bills conseguiram um TD ali para fazer 31 pontos. E ali juntou, e aí eu escolhi essa jogada porque juntou o cara que eu ia selecionar para melhor jogador, se não fosse Josh Allen, com a minha jogada que eu mais gostei pela plasticidade, apesar do passe espetacular, deixadinha do Allen lá. Então a minha jogada ofensiva é o passe que o Josh Allen dá para o Coleman lá no terceiro andar, que ele sobe e alcança, nem empurrado pelo defensor, né? Se ele cai ali errado, se lasca todo, mas ele saiu bem, felizmente. É para isso que ele foi draftado, diga-se de passagem. Foi. Então, Eu lembrei de uma jogada bônus. O passe do Allen pro Jackson Ross, calouro, e dropou no training camp antes dos 2 minutos, tipo, sabe, ele atravessou o campo nesse passe pra gente poder fazer aquele touchdown antes dos 2 minutos finais. Foi espetacular, então. Eu acho que é um bônus. Tem que ter coragem, muita confiança que o cara vai fazer essa recepção, cara. É absurdo. Foi por palco que ele não fez o touchdown. Foi. Exatamente. Vamos à melhor jogada defensiva. O tackle do Bruce. Esse é o melhor foda. Esse é o cara, rapaz. Bruno Milioni, tackle do Bruce pro senhor. Cara, a tackle do Bruce pra mim não seria diferente, uma jogada que a gente já mencionou aqui, mas foi a jogada que trouxe pra gente a possibilidade da vitória, cara. Porque tinha que ter acontecido isso, a gente não podia ter parado os Ravens, a gente tinha que ter causado um fumble. E o senhor Ed Oliver consegue forçar o fumble pra gente, cara. E na mão de quem? Do senhor Derrick Henry, que a gente... Porra, cara, tava sendo estrucidado pelo cara. Quarto tempo, aos 3 minutos de jogo, 40-32. Qual que é a possibilidade? O Ed Oliver consegue me arrancar a bola desse cara. E o melhor de tudo, não tô falando aqui dos torcedores dos Ravens, me perdoem, mas os Ravens estavam com uma tiração de sarro no segundo tempo ali, cara. Você via, mas tava todo mundo rindo, e o Derrick Henry rachando o bico e conversando. Cara, mas na hora que o Ed Oliver me arranca a bola da mão do Derrick Henry, nenhum deles vai sorrir. Toda hora a câmera mostra, mas tá um silêncio. O Ed Oliver, olha, é que eu não vou falar aqui porque não pode, mas ele botou um bagulho na mesa que falou assim, aqui na minha casa não. Aqui na minha casa não. E é por mim, é por isso que eu digo que esse tackle é digno de tackle de Bruce, tá? Essa arrancada de bola é digna de senhor Bruce Smith, tá? Então, pra mim, essa é a jogada aí de tackle do Bruce, o senhor Ed Oliver. Absurdo, né? O Eric, outra jogada. Cara, eu tava entre essa e eu tenho mais uma. E eu vou na outra porque também foi crucial. É a leitura do Christian Benford para taclear o Hopkins na última jogada do Ravens antes da gente receber a bola do jogo. Então, foi o Ravens tinha tentado 2 corridas, era uma terceira para 6, se eu não me engano, ou para 7. O Lamar faz um drop e, cara, o André Hopkins ele é muito bom nisso, né? Ele sai ali do cantinho e já vem cruzando o campo. O Benford olha isso na hora, cara. Ele dá um acelero. A hora que o Hopkins chega na bola, ele já tá em cima dele, assim, ó, e tacleia, faltando 2 jardas para alcançar o first down. E ali foi o que deu a nossa possibilidade. E o que a gente já comentou mais cedo,
um pouco da covardia do Harbaugh, né? De não tentar essa 4-2. Então, para mim, a jogada defensiva da partida foi a leitura do Christian Benford nessa jogada, que foi uma leitura espetacular. Com certeza, pô. Fantástico, né? Agora, pô, eu não tenho como não falar que a jogada defensiva, pra mim, não foi a jogada que eu literalmente elegi ainda agora pro melhor momento do jogo, pô. Literalmente a jogada que me fez acreditar de novo na partida. Até o momento eu já tinha desistido, largado o balde, depois tinha o tackle do Ed Oliver forçando o fumble. Pra mim, a jogada defensiva do jogo é um momento crucial e necessário, porque como o Bruno mesmo falou, não adiantava só parar os Ravens, né? Tinha que forçar um fumble, tinha que conseguir uma interceptação, senão não ia rolar. Conseguiram. E se eu falar que eu esperava um fumble forçado pelo Ed Oliver, que odd seria essa? 1 para 2.325. Com certeza. Nem o Oliver acreditou. Exatamente, cara. Então esse é o meu tackle do Bruce. Bom, para encerrar, eu queria novamente agradecer aos senhores que estiveram aqui comigo. Muito obrigado, o Eric Henrique, pela sua presença novamente, meu querido. Eu que agradeço, é sempre uma honra participar. Falar de Bills é sempre muito bom, ainda mais depois de uma vitória histórica como essa, né? Que vai ficar aí, vai entrar talvez logo após o jogo dos 13 segundos que a gente perdeu, vai vir essa como uma partida histórica aí na história da NFL. E é isso, cara. Vamos para mais. Essa semana tem Jets, vai ser no primeiro horário e vai passar em um canal aí. Bom, com Bills. É isso. Ô, Milione, muito obrigado mais uma vez pela presença. Tamo junto. Que isso, eu que agradeço. Agradeço aí de novo por estar podendo participando. E agradeço por estar podendo participando, né, depois desse jogo histórico, como o Eric falou, cara. Não é histórico somente para os Bills, não, é histórico para a NFL. E que maneira maravilhosa de começarmos a temporada, cara. Então, que façamos dessa temporada histórica aí. Então, obrigado a todos por permitirem a gente estar podendo participar dessa história aí também de vocês. É isso, valeu. É isso. Bom, os Bills voltam a campo no próximo domingo, 2h da tarde, contra o New York Jets. Vai jogar de camisa branca, calções e meias azuis. Passagem, uma combinação aí legal, mas o jogo vai passar na ESPN. Tem que estar ligado. E no DAZN, né? Obviamente. Lá passa, Disney, obviamente, todos os jogos. E no Disney Plus. Mas estará por lá. Então, para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @blogdosbills. No Spotify é Billscast Brasil. Se puder deixar o like desse vídeo, ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Se inscrever no canal. A gente está perto de bater os 100 inscritos e vai ajudar muito a gente a crescer cada vez mais. Então eu agradeço a todo mundo que puder e quiser ajudar. Tamo junto, rapaziada, que nos ouviu até aqui. Bruno, Eric, Go Bills e até a próxima.